saindo um pouco desse universo mórbido, né, que acaba nos atingindo no estômago. Eu vou apresentar algo que não tem um pouco mais palatável, digamos assim. Respondendo a sua pergunta, Nilton, eu vou apresentar um capítulo, né, a formação dos conceitos, tentando, na medida do possível, estabelecer um paralelo com, não a minha dissertação, mas algumas discussões, né, alguma discussão, principalmente, que eu dou abertura. Para quem não me conhece, eu me chamo Taylor Chaves, sou estudante do programa de pós-graduação em Linguística, membro do LabRISCO. Dando continuidade, né, a proposta do curso. Hoje eu vou apresentar o item 5, o quinto item do primeiro capítulo da Teologia do Saber, a formação dos conceitos. Né? E a primeira pergunta que a gente faz diante do texto é o que é um conceito, ou o que constitui uma formação dos conceitos, que elementos, que regras, né, compõem esse campo de enunciados, né, que comporá fará parte, né, dessa configuração, dessa formação dos conceitos. Essa primeira pergunta. Diante disso, a gente se depara com um texto de muito difícil leitura, né, tendo em vista que parece que o próprio Foucault parece aplicar o método arqueológico dele na própria leitura, né? Então a gente tem que fazer uma espécie de dupla arqueologia, tanto do discurso quanto do próprio nível textual linguístico propriamente. E aí eu trouxe um esquema bem básico, bem simples, simplório, digamos assim, bem didático, direto, né? E o que eu tenho para dizer é o seguinte: no capítulo, o mais importante, o principal mesmo, é o que está ali nas quatro primeiras páginas. Né? Ele apresenta nas 4 primeiras páginas, a 62 a 65, tudo o que constitui, né, os elementos que compõem o campo enunciativo, o campo dos enunciados, que vai, né, configurar a formação dos conceitos. E aí, o Foucault, no início, coloca um questionamento em relação a essa suposta estabilidade, né? Estabilidade que uma corrente idealista ou uma corrente empiricista tentou nos forjar, né? Criticando, colocando que é preciso a gente saber o que está por trás das coisas, né? Que tipo de elementos está por trás de cada objeto, de cada conceito, que vai fazer com que aquele elemento, aquele objeto funcione daquela forma ou de outra, enfim. É o que o professor Nilton apresentou há 2 encontros atrás. Né? A formação dos objetos. Não existe uma relação muito direta, muito lógica entre objeto e definição, vamos dizer assim. Né? Essa é uma relação construída socio-historicamente, né? E o que está em funcionamento em voga são vários elementos os quais a gente precisa identificar para saber o que está funcionando, o que é aquilo, né? O que é aquela formação daqueles conceitos. É o que Deleuze diz, né, no texto Foucault. Né? Se a gente se deparar diante do objeto por si próprio, a gente não vai saber o que é aquele objeto, o que aquele objeto nos diz, vamos dizer assim, né? Que visibilidade ele está propondo, entre aspas. Mas a gente tem que acender as condições que fez com que aquele objeto assumisse aquela visibilidade, né? E não outra, por exemplo. Estou parafraseando, ele não diz exatamente com essas palavras, mas a ideia é essa. Pensando nisso, eu trago um quadro para sintetizar o que seria esse campo enunciativo, o que vai dar configuração, né, que vai dar sustentação à formação dos conceitos. E aí, o Foucault traz um exemplo da gramática de Port Royal, né, que seria o seguinte: aparentemente, quando a gente se depara com a gramática de Port Royal, existe ali uma espécie de edifício virtual dedutivo que supõe uma certa estabilidade,
né? Estabilidade lógica, uma certa estabilidade coerente, coerência, enfim, etc. Mas o que ele propõe é que é necessário que façamos um tipo de atividade para saber como aqueles conceitos que compõem aquela gramática ali, nesse exemplo, na gramática boreal, né, como aqueles conceitos se reuniram, se juntaram, que regras elas obedeceram, né, para constituir essa suposta estabilidade, né, supostamente apresentada pela gramática de boreal. É o que a gente vê também em Pechet. Eu sei que o curso é de Foucault e a noção de ideologia não é muito bem-vinda, mas eu não poderia deixar de citar Pechet quando ele traz no discurso estrutural do acontecimento, né, aquela ideia que todas as ciências régias trazem, né, em relação às ciências. Né? As ciências régias, elas forjam um certo universo logicamente estável, né, dando a impressão de que aquelas ciências, elas são, desde sempre, se constituíram daquela forma, sempre tiveram aquela roupagem, sempre tiveram aquele núcleo rígido, lógico, né, configurado daquela forma. Sem saber, no entanto, que as próprias ciências régias, ela é passada pela ideologia, né? Ou seja, ela se não Pechet, a ideologia, ela naturaliza as relações, né? Ou seja, ela torna óbvio coisas que a gente bem sabe que não são tão óbvias assim. E eu espero tentar mostrar como, porque essa formação de conceitos, né, não são óbvias, como ou porquê. Espero mostrar. E aí ele traz um quadro, né, para a gente entender a formação dos conceitos. A gente precisa primeiro assimilar, entender que existe um campo de enunciados, um campo enunciativo, né, que vai fazer com que esses conceitos se configurem, né, se desenvolvam, vamos dizer assim, né? E esse campo de enunciado, esse campo enunciativo, ele é composto de três estratos, vamos dizer assim, na qual se juntam três camadas, três itens, né, três elementos: as formas de sucessão, as formas de coexistência e os procedimentos de intervenção. Para a minha intenção de hoje aqui, eu gostaria que prestássemos mais atenção nessa segunda coluna, as formas de coexistência, né? Mais adiante eu vou trazer alguns exemplos, espero que fique claro como essa segunda coluna, né, formas de coexistência, ela, de alguma forma, ela dialoga, né, com os exemplos que eu trago, dialoga no meu trabalho, vamos dizer assim. Então, no primeiro elemento, as formas de sucessão, a gente tem as disposições das séries enunciativas. Eu vou ler essa parte porque realmente não dá para fugir das definições, e até porque elas por si próprias elas já são bem esclarecedoras. O que são essas disposições das séries enunciativas? Aí eu vou ler, o que vocês acompanham, por favor? No primeiro elemento, as formas de sucessão. O que são essas disposições das séries enunciativas? Quer seja a ordem das inferências, das implicações sucessivas e dos raciocínios demonstrativos, ou a ordem das descrições, dos esquemas de generalização ou de especificação progressiva, os quais obedecem nas distribuições espaciais que percorrem, ou a ordem das narrativas e a maneira pela qual os acontecimentos do tempo estão repartidos na sequência linear dos enunciados. Então, os enunciados se desenvolvem, né, basicamente assim, um espaço e um tempo. Essas séries enunciativas se desenvolvem tendo em vista essas duas coisas, é claro. Segundo, ele diz assim, os tipos de correlação dos enunciados, que nem sempre são idênticos ou passíveis de ser superpostos às sucessões manifestas da série enunciativa, como a correlação hipótese-verificação, a seção crítica, a lei geral, a aplicação particular. E a gente tem também o terceiro elemento que compõe essas formas de sucessão, que é os esquemas retóricos, segundo os quais se podem combinar grupos de enunciados, como se encadeiam umas às outras, descrições, deduções, definições, cuja sequência caracteriza a arquitetura de um texto. Essa parte eu vou ler, depois eu retomo e tento ver em que medida ela está funcionando no nosso corpus.
E aí ele traz o seguinte extrato, que eu gostaria que a gente prestasse mais atenção nesse, que é o que dialoga mais com a gente, que é o extrato, vamos dizer assim, das formas de coexistência, né? Que supõe um campo de presença, isto é, todos os enunciados já formulados em alguma outra parte, que são retomados em um discurso a título de verdade admitida, e descrição exata, de raciocínio fundado ou de pressuposto necessário, e também os que são criticados, discutidos e julgados, assim como os que são rejeitados ou excluídos. Nesse campo de presença, as relações instauradas podem ser da ordem da verificação experimental, da validação lógica, da repetição pura e simples, da aceitação justificada pela tradição e pela autoridade, do comentário, da busca das significações ocultas, da análise do erro. Essas relações podem ser explícitas, né, por vezes formuladas por enunciados especializados, referências, discussões críticas, ou implícitas, introduzidas nos enunciados corretos. Tem também um campo de concomitância, que trata-se então dos enunciados que se referem a domínios de objetos inteiramente diferentes e que pertencem a tipos de discurso totalmente diversos, mas que atuam entre os enunciados estudados, seja porque valem como conformação analógica, seja porque valem como princípio geral e como premissas aceitas para um raciocínio, ou porque valem como modelos que podemos transferir a outros conteúdos, ou ainda porque funcionam como instância superior com a qual é preciso confrontar e submeter, pelo menos, algumas proposições que são afirmadas. Por último, nesse segundo extrato, forma de coexistência, a gente tem um domínio de memória, que trata-se dos enunciados que não são mais nem admitidos nem discutidos, que não definem mais, consequentemente, nem um corpo de verdades, nem um domínio de validade, mas em relação aos quais se estabelecem laços de filiação, gênese, transformação, continuidade e descontinuidade histórica. É assim que o campo de memória da história natural, desde Tournefort, aparece como singularmente espeto e pobre em suas formas, quando comparamos ao campo de memória, tão amplo, tão cumulativo, tão especificado da biologia a partir do século XIX. Aparece em compensação como mais bem definido e articulado que o campo de memória, que envolve o renascimento, a história das plantas e dos animais, pois na época mal se distinguia do campo de presença. Tinha a mesma extensão e as mesmas formas e implicava as mesmas relações. Esse segundo tópico, esse segundo extrato que por trás, de uma forma geral, ele está trazendo uma ideia de memória, né? Uma memória a curto prazo, vamos dizer assim, né? Periodicamente falando, uma memória longa ou uma memória curta, né? E aí, para finalizar essa parte, que inevitavelmente a gente tem que ler, ele traz os procedimentos, né? O campo dos enunciados, ele supõe duas formas, que é a de sucessão e a outra que eu disse que é a de coexistência, e supõe um tipo de procedimento, né? 3 tipos, na verdade, de procedimento, né? Que são as técnicas de reescrita dos enunciados, como, por exemplo, as que permitiram aos naturalistas do período clássico reescrever descrições lineares em quadros classificatórios que não têm as mesmas leis nem a mesma configuração das listas e dos grupos de parentescos estabelecidos na Idade Média ou durante o Renascimento. Tem os métodos de transcrição dos enunciados, nada mais é que uma língua natural, segundo uma língua mais ou menos formalizada e artificial, encontrando seu projeto até certo ponto sua realização em Linneu e em Adamson. Esse método de transcrição dos enunciados nada mais é do que um meio onde ele se desenvolve, né? Ou numa língua natural, que é a nossa, português, francês, espanhol, são exemplos de línguas naturais. Uma língua artificial, uma língua tecnológica, de computador, por exemplo, é um exemplo de uma língua artificial, né? Esses são os meios de linguagem onde esse tipo de transcrição dos enunciados se desenvolve, né? Se aplica, vamos dizer assim. Por último, a gente tem os modos de tradução dos enunciados. Relacionamento, que é o relacionamento das medidas e descrições puramente perceptivas. Os meios utilizados para aumentar a aproximação dos enunciados e refinar sua exatidão. A análise estrutural segundo a forma, o número, a disposição e a grandeza dos elementos permitiu, a partir de Tournefort, a aproximação maior e, sobretudo, mais constante dos enunciados descritivos. Então, esse último procedimento e os modos de tradução de enunciados, ele é muito parecido
talvez dito de outra forma, me pareceu a noção de comentário de Foucault, que está lá na aula do discurso, né? Seria uma reescrita, né? uma paráfrase, né? de um outro discurso, né? Que se deslocou de um outro lugar, transcrito num outro momento histórico, numa outra época, mediante as condições de possibilidade, de emergência, de produção, né? Que cada época obedece. Bom, pensando isso, eu trouxe uma discussão que não está muito madura, porque não faz exatamente parte da minha dissertação, apenas uma parte, né? Eu trouxe uma discussão que é colocada no livro do Newton, né? Que está lá nas referências dessa aula, né? Desse encontro de hoje, né? Que eu até esqueci o nome do livro, muito nervoso aqui. Discurso Imagem e movimento. Discurso, filme, imagem do cinema. E aí ele traz, né? Eu acho que, ele vai me corrigir se eu estiver errado, eu acho que todas essas discussões que a gente tem empreendido aqui, principalmente a formação dos objetos e essa formação dos conceitos, dialoga muito e está simplificado, vamos dizer assim, uma linguagem mais acessível nessa obra dele, na qual ele traz, né, os modos como duas figuras distantes no tempo são ressignificadas e aparentemente duas coisas, a mesma coisa, ou seja, a figura do vampiro, ele recebe acepções diferentes mediante, né, o tempo, um fio, né, cronológico que separa um do outro. Aí eu trouxe a imagem de Bela Lugosi, que é o Drácula de Bram Stoker, de 1932, de 1931, né? De Todd Browning, né? Bram Stoker é o autor da obra literária. E o Robert Pattinson, que é o Edward Cullen do filme Crepúsculo de 2008. Né? O que está em jogo? Essas diferenças da forma como esses corpos são significados e ressignificados, né? Tendo em vista que aparentemente se trata de aparentemente não, de fato é a mesma coisa, né? É um vampiro, é um corpo vampiro. Mas qual a diferença, né? Entre um e outro? O que está em jogo aí? E aí a gente vai lá e volta, como eu falei, que era para a gente prestar atenção nesse tópico, das formas de coexistência, a gente vê que está em jogo esses três procedimentos. O procedimento não é a palavra mais adequada não, mas essas três modalidades. Essas três modalidades. É um campo de presença, um campo de concomitância e um campo de memória. Né? Então existe aí um campo de memória que separa essas duas figuras dos vampiros, na medida em que é vampiro, embora tenham acepções, embora tenham configurações diferentes, mas é vampiro, né? Porque sempre o enunciado, ele sempre vai se configurar a partir de um enunciado que vem anterior a ele, né? Então, o vampiro Edward Cullen, vamos dizer assim, ele não existiu de um marco zero, ele não existiu de uma alguém falou alguma coisa? Ele não existiu, ele não veio de de um acidente da história, né? Ele veio seguindo um fio enunciativo ao longo do tempo e atribuindo a ele essa nova configuração mediante, né, as condições de sua época. O Newton trabalha ele mostra essas diferenças entre esses dois vampiros a partir de dois trailers, um trailer de Bram Stoker, do Todd Browning, e um trailer do Crepúsculo, para mostrar que diferença, embora se trate de um filme de horror, um filme de vampiro, mas que diferenças estão em jogo aí, né? Um é uma presença da morte, vamos dizer assim, uma ressignificação da morte, o outro da vida, né? Então a pergunta que a gente coloca é: que tipo de política, que tipo de formação de conceitos está em jogo aí, né? Esses dois trailers abordam a figura do vampiro de forma a abordar os contornos
Abordar, não está separado não, é assim mesmo. É assim mesmo. Abordar de, né? Os contornos de como a figura de um monstro, o vampiro, aparece em significado. Em nossos tempos, de acordo com as emergências de um sistema de regularidades e dispersões. Eu tinha que tentar trazer essa discussão o máximo possível para o meu trabalho, para a minha pesquisa, né? E eu não encontrei uma forma de trazer essa discussão para a minha pesquisa, para o meu trabalho, sem que eu mobilizasse uma noção que eu tenho usado de forma relativamente corriqueira na minha escrita, que é a noção de intercronicidade de Curtino, a noção de memória, né? Então, essa segunda modalidade do qual Foucault fala, né, das formas de coexistência, tanto o campo de presença, tanto o campo de concomitância, tanto o domínio de memória, eles se desenvolvem na minha pesquisa a partir, né, dessa noção de intercronicidade de Curtino. Mas o que é a intercronicidade, né? Acho que não precisa ver esse texto todo de novo, né? Ele diz basicamente que intercronicidade é uma memória das imagens. Então, toda imagem tem um eco, né? Toda imagem tem um eco, e seja essas imagens sonhadas, seja imagens oníricas ou que tem uma circulação real, entre aspas, na sociedade, né? Todas essas imagens, elas possuem um rastro enunciativo, elas possuem uma memória. Ela sempre herdou algo de algum lugar, né? E como eu mobilizo isso na minha pesquisa? Eu trabalho com filmes da pornô chanchada, são 10 filmes de 1975 a 1985, e principalmente no primeiro momento dos filmes dos anos 70, a gente defende a ideia de que existe uma pedagogia do sexo, uma pedagogia do corpo, né, nas materialidades fílmicas dos anos 70. Né? Isso é demonstrado tanto na forma como estrategicamente se é filmado, se é enquadrado o sujeito, a partir de técnicas de filmagem, como a partir dessa noção aí que eu coloco em alguns momentos na minha escrita. Essa noção de intercronicidade, de uma memória das imagens, funciona no meu corpus principalmente para mobilizar, digamos assim, uma espécie de modelo, né? Um arquétipo, com todas as aspas, né? Um modelo, acho que a palavra mais adequada é essa mesmo, um modelo de sujeito, um modelo de corpo que vem de outro lugar. E aí, de quando em quando, eu venho tentando trazer, né, como essa intercronicidade ela vem funcionando nos meus recortes fílmicos. Né? A gente tem aí uma sequência fílmica de um filme de 1975, chamado Pecado na Sacristia, né? Seguido do retrato de Ofélia, né? Uma pintura de Ofélia. Ofélia é uma personagem de Hamlet, de Shakespeare, do século XVII, 1600 alguma coisa, né? E a partir da morfologia do corpo, a partir da forma como esse corpo foi enquadrado, né, deu para a gente fazer esse batimento entre esses dois momentos históricos aí. Então a pergunta que fica é a seguinte: por que essa imagem apareceu? Por que esse tipo de imagem apareceu aí dessa forma? Né? Seria uma espécie de mobilização para uma forma de criar um modelo para o sujeito? Será que a moça do filme de Pecado na Sacristia, ela seria ideal se ela tivesse esses atributos da musa shakespeariana? Aí, em seguida, eu trago uma outra imagem, né, do mesmo filme, Pecado na Sacristia, né, com a imagem, fazendo um batimento com a imagem de Maria, da Virgem Maria, mãe de Jesus. Né? A partir dos traços morfológicos, da serenidade dela, né? de uma constituição física humilde, né? Ela entra em uma memória em intercronicidade e resgata essa memória das imagens de outro lugar. Né? E aí, novamente, a gente faz a pergunta:
será que essa mobilização de uma imagem em outro lugar estaria funcionando como estratégia para marcar o sujeito, para transformar para dizer, não vou dizer assim popularmente, para dizer que o sujeito tem que ser dessa forma? Talvez não tenha ficado mais claro ainda, e aí mais adiante a gente tem outro filme, que é de 76, chamado Amadas Violentadas, né? Na qual a mesma posição, morfologicamente, o mesmo tipo de enquadramento, faz com que uma imagem de um outro momento histórico entre em um eco, um momento totalmente distinto, de uma materialidade totalmente distinta, né, que é essa imagem de Amadas e Violentadas com a imagem da Bela Adormecida. E aí fica a pergunta, né, qual é o tipo dela de corpo de mulher? Aí na minha pesquisa eu mobilizo muito uma historiadora brasileira chamada Mari Del Priore, né, que ela tem insistido, a escrita dela sempre insistindo nessa questão de como o corpo da mulher é retratado desde o Brasil colônia até hoje, né? E ela diz lá em Histórias Íntimas que o que havia, o ideal de mulher que havia era esse ideal de mulher, né, passiva, né, comedida, não dotada dessa concupiscência sexual, e é isso exatamente que a gente identifica na materialidade fílmica, nessa aí, né, de Amadas e Violentadas, né? Nesse momento específico acaba corroborando, a gente faz esse batimento com essa imagem da Bela Adormecida, a gente acaba tendo essa ideia, né, daquele corpo como um corpo modelo. A seguir a gente tem, em uma outra materialidade fílmica mais adiante, no Corpus de 77, chamada Escola Penal de Meninas Violentadas, de Antônio Meliandi, né, que ela entra em um jogo, em um campo associado é uma noção de Foucault também, né, na qual os enunciados eles atuam em conjunto, né? Um enunciado ele nunca está só, ele nunca está sozinho no mundo, vamos dizer assim. O enunciado está sempre em relação com o outro. O enunciado está sempre puxando o outro, né? Então, em um campo associado, esse extrato de Escola Penal de Meninas Violentadas entra, né, reverbera com essa imagem, com essas imagens religiosas aí da Virgem Maria e do Arcanjo Miguel, né? Isso fica evidenciado pelo pé na cabeça, né? E a gente não pode perder de vista também todo um fio narrativo, né, da própria materialidade que vai nos proporcionar exatamente essa ideia mesmo do combate do mal, um combate de um corpo que está fugindo da norma, etc. Aí, bom, talvez não tenha ficado tão claro essas minhas elucubrações, e principalmente tendo em vista que eu trouxe uma definição de Curtini, que talvez não tenha sido a mais adequada, primeiro porque ela é grande, segundo porque eu sintetizei de uma forma muito ordinária, mas eu trago uma definição de interconicidade, que é do professor Milton também, que eu acho que clareia mais, né, o que é interconicidade, o que é essa memória das imagens, né, e o que ela pode, mobilizada em uma materialidade, no nosso caso fílmico, o que ela pode se nos oferecer enquanto objeto de um significado, vamos dizer assim. Então, ele diz assim: a uma imagem sempre subsistirá outra imagem. Independente da localização dessa imagem, do suporte que a carrega, seja nosso corpo ou outro lugar midiático, a imagem pede que ela seja feita a seguinte pergunta: quem fala naquela imagem? Então, quando a gente coloca essas imagens em rede, quem está falando? Quem fala nessas imagens? Né? O que está sendo enunciado? Que tipo de discurso está sendo mobilizado? Né? Tem mais aqui. O outro lá não era interconicidade, era só uma comparação. Quem fala nessa imagem? Quais são os seus limites? Quem é o titular daquela imagem? Retomando aqui as questões de Foucault, levantadas ao pensar as modalidades do enunciado e as consequentes formas de seus encadeamentos, estabelece: o que salta aos olhos é que esse questionamento nos joga diretamente para a dimensão memorial do discurso, fazendo-nos pensar sobre o status que um determinado sujeito ou seu grupo possui para serem autorizados a fazer vingar
determinado discurso. Então, essa forma de retomar uma imagem de outro lugar, trazendo para um momento distinto, totalmente diferente, em um meio de circulação totalmente diferente, poderia estar funcionando, como a gente vem sustentando, estrategicamente para autorizar, né, um modo de enunciar, uma forma do corpo ser enunciado de uma forma e não de outra. É como se tivesse, como eu falei, dando uma visibilidade autorizada para aquele corpo, né, como se estivesse querendo dizer, esse é o corpo ideal, o corpo que deve ser seguido é esse. Então, falando assim basicamente. E aí eu não sei se ficou claro para vocês, como a gente tinha que fazer, né, esse link entre essa parte de Foucault, esse capítulo de Foucault, ver como ele desemboca na nossa pesquisa. Talvez você tenha observado coisas que eu não observei, mas a principal talvez, ou talvez outra coisa que eu pude perceber, é que esses três campos aí, eles atuam, né, nessas imagens, né? Um campo de presença, isto é, todos os enunciados já formulados em alguma outra parte, que são retomados em um discurso a título de verdade admitida. Um campo de concomitância, que trata-se dos enunciados que se referem a domínios de objetos inteiramente diferentes, que pertencem a tipos de discurso totalmente diversos. E um domínio de memória, principalmente esse domínio de memória, que trata-se dos enunciados que não são mais nem admitidos nem discutidos, que não define mais, consequentemente, nenhum corpo de verdades, nenhum domínio de validade, mas em relação aos quais se estabelecem laços de filiação, gênese, transformação, continuidade e descontinuidade histórica. Não sei se ficou muito claro o que eu tinha para apresentar hoje. Eu não sei, enfim, eu fiquei um pouco nervoso, acabei atropelando algumas coisas, mas as perguntas é o momento mais adequado, né, para a gente dizer o que não foi dito, vamos dizer assim. Então, obrigado pela atenção de todos.